Nós vamos continuar falando sobre as atividades da Secretaria de Gestão de Projetos na nossa entrevista. É com você, Arthur Rocha. Obrigado, Andreina. Agora eu estou aqui com André Gorgel, que é secretário de Gestão de Projetos aqui da UFRN. Seja bem-vindo ao nosso programa Por Dentro do Campus, André. Obrigado pelo convite para falar aqui sobre a Secretaria de Gestão de Projetos. Bom, eu queria primeiro saber como foi, André, a criação, o surgimento, de onde é que veio a SGP? Pronto. A SGP, ela surgiu de uma percepção da professora Ângela e do professor Daniel, na época de que a UFRN ela precisava dar um novo salto nessa questão do processo de gestão, né? Eles perceberam que a UFRN ela teve uma evolução muito grande desse contexto com os sistemas integrados, né, os sistemas SIGs, mas que essa evolução via só pela perspectiva tecnológica, ela estava saturando e que a gente precisava encontrar outros caminhos que fossem o olhar para as unidades, o olhar para os processos, o olhar para a forma que as pessoas faziam aquelas atividades, para que a gente pudesse trazer uma melhoria efetiva desse processo de gestão. Como que é o trabalho da SGP? Pronto. A SGP, quando surgiu, ela tinha 3 perspectivas claras, que era a melhoria dos processos de trabalho, que seria olhar para o dia a dia do trabalho das pessoas e permitir que elas olhassem ou conseguissem enxergar melhorias dentro desse contexto. Então, são processos, por exemplo, da Prograde, de aproveitamento de estudos, de busca de um histórico, de cancelamento de um curso ou outras coisas que têm ligação com a questão da pró-reitoria. A outra frente seria a parte de projetos. Então, a UFRN quer dar um salto em determinado setor, um determinado contexto. Então, ela constrói um projeto e a partir desse projeto a gente consegue entregar um produto final. Por exemplo, a gente atuou no começo na melhoria da estruturação da Cientec na época. A gente atuou fortemente na construção de um portfólio dos laboratórios que a instituição ela possuía. Então, eram situações ou demandas que a instituição ela possuía, mas que as unidades elas não tinham braço para fazer sozinhas. Então, a SGP entrava junto com elas e, com a metodologia de gestão de projetos, conseguia fazer com que esses produtos fossem entregues. Então, em relação a essas demandas que você falou, de onde vêm essas demandas? Pelo que eu entendi, teve uma certa mudança, né? De antes, no início da SGP, para como ela funciona agora, do ponto de vista de onde vêm as demandas. Isso aí é bem importante. A SGP, no primeiro momento, ela recebia as demandas das unidades, ela recebia as demandas da alta gestão, porque simplesmente era aquilo que a gente falou no começo, a SGP ela não era uma unidade muito conhecida. A gente era muito confundido com a Proplan, né? Porque a Proplan ela tem uma frente muito importante da questão de tramitação de projetos acadêmicos. Então, a SGP, como é gestão de projetos, as pessoas olhavam e diziam, eita, são os projetos acadêmicos. E aí a gente teve que ter uma etapa muito forte no começo de mostrar que não são projetos acadêmicos. São projetos administrativos, são projetos de melhoria interna. Então, nesse contexto, a SGP ela recebia de várias frentes, ela não tinha uma organização disso aí. E aí, a partir do primeiro mandato do professor Daniel, a gente foi mudando um pouco essa perspectiva e vem aprofundando nesse momento atual, que é dos projetos que a SGP ela capitaneia e virem todos do plano de gestão. Então, só para que as pessoas entendam um pouquinho, o plano de gestão nada mais é do que um planejamento estratégico. É aonde a universidade ela vai dizer aonde ela quer chegar em um determinado tempo. No nosso caso aqui, nosso plano é para 4 anos. Então, esse plano ele vai dizer, daqui a 4 anos eu quero estar em tal patamar, seja no ponto de vista do ensino, da pesquisa, da extensão ou da inovação, né? Então, a SGP, ela hoje, ela vem amadurecendo para que todos os projetos que ela capitaneia venham desse plano. E para finalizar, André, eu queria saber, assim, na prática, alguns exemplos de projetos que vocês já atuaram aqui e o resultado prático deles, assim, para a vivência da comunidade universitária. Pronto. Um projeto bem importante que a gente
capitaneia e está capitaneando até hoje é o projeto de evasão, em que a gente está diagnosticando possíveis causas de evasão dos nossos alunos. E nesse segundo ciclo, né, de planejamento, que é o que vem agora, a gente vai entrar fortemente na construção de ferramentas, construção realmente de alternativas para que essa evasão ela reduza. Um outro projeto que eu considero que foi um divisor de águas para o contexto da instituição e que não foi por conta do acontecimento, mas que trouxe um ganho para a instituição quando isso aconteceu, foi o projeto de processo eletrônico. Então, a gente tinha uma determinação do governo federal de transformar todos os processos internos da instituição em eletrônicos e a SGP, junto com outros atores, Progesp, Prograde, Proad e outros atores que ajudaram dentro desse processo, a gente encampou essa atividade e conduziu esse projeto, que era de modernização dos processos, para que todos eles passassem a ser eletrônicos. Por coincidência, a gente virou a chave em 2019 para que todos os processos da instituição eles fossem eletrônicos e veio a pandemia. Então, a adaptação da instituição à questão do remoto, a essa nova forma de trabalho, ela foi muito rápida, porque a instituição como um todo ela já estava habituada a fazer todas as suas ações, os seus processos, o seu dia a dia dentro do contexto desse sistema. Então, assim, a gente não teve tantos impactos quanto a gente vê em outras instituições que não tinham essa perspectiva. Maravilha. André, agradeço muito os esclarecimentos aqui para a gente poder entender melhor o trabalho da SGP, né, que é um setor tão importante para o desenvolvimento, para o avanço, para a evolução da universidade como um todo, do trabalho das pessoas que fazem parte da comunidade universitária. Obrigado.